Boa noite, pessoal. Continuando aqui a nossa aula de Fireworks, certo? Então, aula passada nós criamos aqui os objetos, os retângulos, né, os textos, criamos aqui uma linha, trabalhamos aqui, né, definimos aqui a área do texto, vocês aprenderam criar esses objetos. Então, pessoal, vou falar aqui de outras coisas, né, outras ferramentas aqui que nós temos. Por exemplo, nós temos aqui esse objeto, né, um retângulo, onde nós arredondamos a borda. Para quem não lembra, né, o roundness é o que arredonda. Professor, e se eu quisesse, na realidade, dimensionar esses objetos novamente? Bem, nós temos, pessoal, aqui essa ferramenta escala, onde nós selecionamos o objeto e nós podemos, na realidade, estar aqui, ó, dimensionando de forma manual esses objetos. Vejam aqui que interessante, ter esse círculo aqui no meio, onde eu defino aqui, no caso, o centro do meu objeto. Por quê? Olha que interessante, se esse centro, vamos colocar aqui no centro de novo, vai estar aqui no nosso meio, né, no meio do nosso objeto, nós vamos poder rotacionar esse objeto. Olha só, colocar aqui, vejam que apareceu essa seta, e eu posso clicar, segurar e rotacionar. Olha que interessante, se eu mudar aqui do centro para a extremidade, rotacionar, agora a referência de rotação dele vai ser lá no centro, né? Que interessante, pessoal, isso aqui. Porém, nós podemos também dimensionar de forma mais precisa esses objetos. Então, eu tenho aqui, ó, o width e o height dele, né? Nós podemos aqui, por exemplo, colocar 200. Podemos aqui definir a altura 200 também. Então, olha que interessante. Além disso, nós temos a posição cartesiana dele, x e y. Veja que quando eu mudo de local, vai mudar as suas coordenadas. Então, pessoal, isso aqui é muito importante, certo? Quando a gente estiver trabalhando aí nesses objetos, quiser rotacionar, quiser modificar o seu tamanho, certo? Então, nessa aula aqui, olha só, eu vou criar aqui um documento novo, certo? Vou definir aqui 314 por 200, beleza? Ele vai criar, vou colocar um pouco maior, lembrando as propriedades aqui. Olha só, vamos colocar aqui 400 por 400, né? Beleza. Então, pessoal, vamos aqui trabalhar agora de forma mais funcional. Vamos aqui criar uma logomarca, por exemplo. Então, vou clicar aqui no texto, certo? Vamos colocar aqui, deixa eu ver, uma logomarca, já sei. Info Ceará. Olha só. Eu vou estar aqui aumentando esse texto. Beleza, vamos aqui aumentar mais. Tá bom aqui, certo? Info Ceará. Onde? Olha só. Info. Vamos colocar aqui, selecionar apenas o Ceará e vamos definir a cor dele como preta. Certo? Vou modificar aqui também. Deixa eu ver, vamos colocar aqui essa fonte, Corbel, né? Muito interessante essa fonte. Vou colocar aqui o tamanho 60. Então, nós temos aqui, ele tá bold, né? Voltou a regular de novo, porque nossa fonte aqui, Corbel. Olha só. Eu vou, pessoal, agora importar uma imagem. Como é que a gente importa uma imagem? Você pode vir aqui, File, Import, como pode vir aqui também e dar o Ctrl R. Eu peguei aqui algumas imagens, certo? Depois eu posso compartilhar com vocês, onde eu vou pegar essa opção aqui do link, né? Olha só. A mãozinha lá do link. Quando eu importo imagem, aparece essa espécie aqui de compasso, né? Essa ferramentazinha aqui é uma escala, né? Que eu posso estar aqui ou clicando, vai trazer o objeto no tamanho real. Vejam que ele está muito grande, né, pessoal? Vou deletar. Como eu posso, Ctrl R de novo, tá trazendo esse objeto e definindo aqui um tamanho interessante. Vejam aqui que agora eu coloquei um tamanho. Pessoal, nessa imagem nós temos um fundo branco. Eu quero na realidade tirar esse fundo branco. Nós temos aqui uma ferramentazinha que a gente conhece desde lá do Paint como varinha mágica, onde eu posso clicar e na parte homogênea, ó, cliquei, delete. Vejam, vou dar agora aqui ponteira preta, vou dar 2 cliques. Agora eu já tirei o fundo branco e vou tirar o fundo também de dentro branco, ó, varinha mágica, e vou clicar dentro, delete.
Então, pessoal, de forma bem prática, a gente agora tem apenas o objeto, apenas esse contorno, onde eu vou como se fosse aqui, por exemplo, se eu estivesse clicando aqui no info, certo? Info Ceará, e eu vou definir aqui um texto, vamos ver aqui, como se fosse um slogan, né? Serviços em informática. Vejam que o texto está grande, porque a fonte lá estava um tamanho grande, né, pessoal? Vamos colocar aqui, deixa eu ver, 16. Então agora eu tenho aqui a fonte no 16, vou dar uma alinhadazinha aqui e vou colocar pretinho, né? Ficar aqui, serviços em informática. Olha só, eu posso estar selecionando todos os objetos, certo? Vejam, selecionei, ou da forma, né, normal, clicando um, segurando o shift, clicando em outro e clicando em outro. Selecionei esses 3 objetos, mas eles são objetos separados, né, pessoal? Objetos diferentes. Deixa eu aumentar aqui, vou colocar aqui um 17. Pronto, vou estar alinhando aqui, pronto. Agora ficou ótimo, um 17, certo? E eu vou selecionar esses objetos e vou transformar em um único objeto, agrupando. Professor, como é que a gente agrupa? Ctrl G, né? Vejam agora que ele é apenas um objeto, né? Ctrl G, eu consegui aqui agrupar. E se eu quisesse desagrupar, Ctrl Shift G. Vejam que ele volta a ser objetos separados. Bem, vou deixar ele aqui agrupado, certo? E vou dar um efeito aqui nessa logomarca. Por exemplo, se eu clicar aqui onde eu tenho a ferramenta do retângulo, clicar e pressionar, vai aparecer vários objetos. Nós temos aqui estrela, espiral, né? Nós temos elipse, que é um círculozinho. Vamos criar aqui um círculo, ó. Olha só, eu vou clicar esse círculo, pegando toda essa área. Vejam que ele está preto, né, pessoal? Vou colocar aqui ele um amarelo, um amarelinho aqui. Pronto, esse amarelo está ótimo. Vejam, olha só, eu tenho aqui um elipse, né? Eu tenho um elipse amarelinho. Eu vou ensinar vocês como eu criar uma cópia. Na realidade, eu vou duplicar esse objeto. Nós seguramos aqui o Alt e arrastamos esse objeto, soltamos. Eu dupliquei esse objeto. Vou dar esse efeito aqui, ó. Vou modificar a cor dele, vou colocar branco. Olha só que interessante. Vamos fazer esse aqui, pronto. Tá bom aqui, pegando essa área. Olha só, pessoal. Eu vou aqui selecionar os dois, certo? Selecionar os dois e vou dar um Ctrl G. Vou colocar esse objeto aqui em cima, certo? Da minha marca. Em cima aqui dessa logomarcazinha que nós criamos. E vou aqui no menu Modify, a opção Arrange, né? E vou fazer o seguinte, vou enviar para trás. Olha aí, pessoal, que coisa interessante, né? Na realidade, essa parte aqui tá branca, certo? Tá branca e aqui o amarelo. Lembrando que o padrão aqui, como ele tá transparente, quando a gente vê no navegador, esse padrão aqui vai ficar branco. Então, na realidade, só vai ficar esse efeito aqui dessa linha, né? Dessa linhazinha. Vamos dar um F12 para a gente ver no browser. Olha só como é que vai ficar. F12. Então, ele vai aqui processar, vai aparecer no browser. E olha só, pessoal, o efeito da nossa logomarca. Que, na realidade, em poucos minutos, nós criamos aqui uma logomarca bonita, né, pessoal? E bem focada aqui no nosso layout que nós vamos fazer. Vamos fazer um layout aqui de uma empresa na área de informática, onde realiza serviços de manutenção, né? Impressoras, né? Recarga e por aí vai. Então, pessoal, a aula de hoje nós fizemos aí uma logomarca, no qual nós vamos estar criando nosso layout nas próximas aulas, usando essa logomarca da nossa empresa fictícia. Óbvio, se tiver uma empresa com esse nome, é apenas uma mera coincidência, certo, pessoal? E é isso, vou fechar aqui. Nós temos o Fireworks, certo? Vamos aqui salvar. File, Save As, salvar como. Onde tu pode estar definindo como Fireworks PNG. Lembrando que o PNG ele herda a transparência, né? Nós temos o GIF, que ele já comprime bastante o tamanho. E nós temos aqui o JPG, né? O JPEG, que ele é fotos, na realidade, com uma dimensão maior. Bem, vamos estar salvando aqui como PNG mesmo, certo, pessoal? PNG. Vou salvar dentro da pasta, né? Vou colocar aqui dentro da nossa pastinha que está na área de trabalho, web IMG. Então eu vou salvar aqui com o nome de
logo, né? Vai ficar logo.png salva. E olha que interessante. Vou aqui estar agrupando de novo esses objetos, dando Ctrl G. E olha que interessante, pessoal. Nós temos aqui a nossa logomarca. Espero que vocês tenham gostado, certo? E continue vendo os nossos vídeos, que nós vamos estar dando continuidade nas nossas aulas, nessa criação de layout, de design para a internet. Então, pessoal, uma boa noite e até mais.